Aleluia. Que alegria, irmãos, estarmos juntos, não? Muito feliz. Às vezes a gente ter a lembrança de ver irmãos que há 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente caminha juntos, lembranças do que o Senhor já fez entre nós. E nosso Pai também está alegre de estarmos juntos. O Pai, cada vez que seus filhos estão juntos, ele se alegra e diz que ordena a sua bênção. O Filho, como cantávamos, isto também faz parte do fruto do seu penoso trabalho. E o Espírito Santo se move entre nós, produzindo tudo, adoração ao Pai, produzindo, glorificando o Filho, nos edificando, nos animando. Muita alegria, irmãos, estarmos neste encontrão. E os irmãos, na verdade, em oração, pediram para a gente compartilhar sobre a preparação para um outro encontrão. O encontrão maior de todos. Mas, ótimo. O encontrão maior de todos. O encontrão que nós estamos cantando aqui, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro, os que em ti se foram, e os que hão de crer. Aquele encontro que vamos subir todos, e vamos encontrar com o Senhor nas alturas. Que festa, irmãos queridos! Esse sim vai ser o encontrão pleno, completo. Este é um prenúncio. A alegria, todos vamos estar gritando, adorando o Cordeiro, abraçando uns aos outros, fervendo nossos irmãos. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, em todas as gerações, tem trabalhado por esse grande dia da restauração de todas as coisas. O Espírito Santo tem trabalhado no coração de cada um aqui, para que cada um de nós esteja lá nesse dia. E nos tem preparado. O Senhor nos prepara, irmãos. O tema da volta do Senhor, a gente não tem falado muito. Deixa eu botar. Vou botar um reloginho para me ajudar aqui, por amor a vocês. Não temos falado muito do tema da volta do Senhor. Ao longo dos anos, passamos quase 20 anos sem falar, por falta de unidade plena a respeito deste assunto. Mas o Senhor tem produzido esta unidade e temos visto a importância deste tema no meio da igreja. E o Senhor quer e está nos preparando para esse dia. Esse tema tem que fazer parte, irmãos, do nosso dia a dia, tem que fazer parte dos nossos pensamentos, dos teus pensamentos, das nossas orações, das nossas canções. Tem que fazer parte dos teus planos. Você faz planos para esse dia, irmãos? Fazer parte dos teus sonhos. E nessa preparação, irmãos,
que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor nos prepara, diz assim, e como é que Ele nos prepara? Eu queria dizer, primeiro Ele nos prepara influenciando e transformando o nosso comportamento no presente. Queria dizer a vocês, aquilo que a gente crê que vai acontecer, isso influencia como nós vivemos no presente. Se você crê e sabe, e tem isto vivo na tua cabeça, que em breve Jesus virá, que você vai participar das bodas do Cordeiro, que um dia você também vai comparecer diante no tribunal de Cristo. Se isto é vivo, e você ora e canta e sonha com isto, o teu comportamento no presente vai ser mudado. Se essas coisas estão muito esquecidas na nossa mente, no nosso coração, a gente vai viver com nossos olhos nesta terra. Vamos viver com nossos planos como se nós fôssemos cidadãos desta terra. Como qualquer um que não tem esperança. Vamos viver, trabalhar, juntar dinheiro, adquirir, desfrutar do que esta terra tem para oferecer, de lazer e prazeres, porque não vivemos com nossos olhos e nossa esperança no que é eterno. E vou dizer, irmãos, aqueles que viverem assim estão despreparados para aquele dia. E o nosso Senhor quer nos preparar, então, primeiro, influenciando já a nossa vida e nosso comportamento. Segundo, nos advertindo quanto aos enganos e desvios. Muito Jesus falou sobre isso, nós vamos falar também hoje sobre esses perigos, riscos para os santos. Jesus falou para os santos, acautelai-vos dos falsos profetas, vede que ninguém vos engane. Então, o Senhor também quer preparar a sua igreja, fazendo sua igreja forte, fazendo sua igreja madura, fiel, para não ser enganada. O Senhor também quer nos preparar, irmãos, trazendo ânimo, esperança. Esta terra vai decaindo e as coisas vão piorar antes de melhorar. Mas se nós sabemos o que ocorrerá, se estes fatos e eventos do futuro estão vivos, você vai viver cheio de esperança e ânimo, sabendo que por fim nosso Senhor vem. Por fim, Ele nos leva com Ele, vamos ao encontro dEle. Por fim, Ele vence. Por fim, Ele vai pôr todas as coisas em ordem, toda injustiça, todo o mal. Se estas verdades estão vivas, você vai ter ânimo e esperança, mesmo num mundo que esteja decaído e mal. E por fim, o Senhor quer preparar-nos também, irmãos, para as lutas e perseguições que já estão vindo, já estão no presente e vão se intensificar. E o Senhor quer formar aqui, fortalecer e ter um povo forte, um povo que persevera, um povo que mesmo diante da morte permanece fiel até o fim. Amém? E por isso cremos que este assunto, irmãos, é algo, na verdade, é um fundamento da fé. Às vezes este tema da volta do Senhor, alguns acham muito complicado, difícil, para doutores. E quero dizer, irmãos, de fato o livro de Apocalipse tem muitas figuras difíceis de interpretar, não compreendemos grande parte delas, mas tudo que é
fundamental Jesus falou a respeito da sua vinda. Jesus foi muito simples, foi também muito solene, muito grave. E hoje nós queremos, irmão, nós vamos hoje fazer assim, ó. Vai ser uma maratona. Nós vamos pegar os capítulos 24 e 25 de Mateus. Vamos fazer um estudo expresso dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Ali Jesus, aqueles capítulos, irmãos, são os 2 últimos dias de Jesus na terra, da primeira vez. Jesus sabia que estava próximo de ser entregue à morte e queria, geralmente, irmãos, se um pai sabe que tem poucos dias de vida, vai dizer para os seus filhos as coisas mais importantes que ele gostaria que eles não esquecessem depois que ele partisse. Assim são esses 2 últimos dias de Jesus. Jesus ali traz consolo quando ele fala que vai para o Pai e vai preparar morada e que vai enviar o Consolador, que não vai deixar eles órfãos. Jesus ali os instrui sobre o que vai acontecer aqui nos tempos do fim. Não queria que eles fossem pegos desprevenidos. E Jesus também faz advertências muito sérias para que nenhum deles se perdesse. Então, ao estudarmos esses 2 capítulos, desses 2 últimos dias de Jesus, vamos fazê-lo assim da forma mais atenta possível. Uma palavra do Senhor para cada um de nós. Amém? Então, topa a maratona? Pode ser que eu me estenda um pouquinho. Vocês aguentam? Amém. Antes ainda de entrar por capítulo 24 e 25, queria lembrar a vocês algo que sempre me enche muito de fé. Lembrar quem é nosso Deus e que Ele é o Senhor da história. Queria convidar antes vocês para lermos Isaías 46, versículo 9 e 10. Sabe, eu lembro muito desse texto com muita frequência para mim mesmo. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia! Só há um que pode dizer estas palavras. Só um pode anunciar o que vai acontecer. Só um pode dizer: eu farei toda a minha vontade. A Bíblia, irmãos,
É um livro profético. Não sei se você sabe, a Bíblia tem em torno de 31 mil versículos. E quase um quarto deles, 8.352 versículos, contém predições sobre o futuro. Vocês sabiam? Um quarto anuncia alguma coisa que vai acontecer ou que ia acontecer. Ao todo, são 737 predições diferentes. Eu não contei, viu, irmãos? Isto tem enciclopédia de profecias bíblicas que tem esses números. São 737 predições desde a antiguidade. Dessas, irmãos, haviam predições de reinos e impérios, acontecimentos que viriam ao longo da história. Dessas, 594 dessas predições já aconteceram. Sabiam? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O livro de Daniel, ele é riquíssimo de predições, ele é impressionante. Os estudiosos meio incrédulos ou completamente incrédulos nem acreditam que o livro de Daniel foi escrito por Daniel, quando ele foi escrito, mais de 500 anos antes de Cristo. O livro de Daniel foi escrito em torno de 550 anos antes de Cristo. E lá há inúmeras predições, profecias de coisas que iam acontecer, algumas muito impressionantes. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto de propósito, porque isso enche nosso coração de fé. Por exemplo, no capítulo 8, Daniel tem uma visão de um carneiro e um bode. Um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre. O bode dá contra o carneiro, quebra o chifre, e depois nascem outros 4 chifres no bode. E vem um anjo e fala para Daniel. O anjo Gabriel veio e diz: Daniel, vou te dar entendimento do que é essa visão. Daniel nesse momento está no finzinho do Império Babilônico. Daniel foi levado preso, cativo, pelo rei Nabucodonosor, cerca de 600 a.C., e já tinha tido visões antes, e este acontecimento está no fim. E o anjo diz: Daniel, vou te dizer, o carneiro é o reino medo-persa, os medos e persas, por isso ele tem 2 chifres, que virão depois aqui do Império Babilônico. E o bode, que vai contra o carneiro e vence o carneiro, é o rei da Grécia. E o chifre que quebra do bode é porque depois dele o reino vai se dividir em 4 outros reinos. O anjo Gabriel anunciou isto a Daniel e foi escrito 250 anos antes de acontecer. O livro de Daniel foi escrito em torno de 550 a.C. E depois, 16 anos depois, os medo-persas tomam o Império Babilônico. E depois, 200 anos depois, vem Alexandre o Grande, o Império Grego toma o Império Persa. E Alexandre Grande não deixou o herdeiro, e depois dele o seu reino foi dividido em 4 reinos, com 4 generais, que eram de Alexandre o Grande. Quem é que pode anunciar isto mais de 200 anos antes? Só um. Aquele que chama o rei persa Ciro, diz assim: meu servo Ciro, aquele que tem
domínio e poder e o governo sobre todos. Aleluia! Depois no capítulo 9, naquela profecia das 70 semanas, irmãos, não vamos poder destrinchar ela aqui. Daniel anuncia com precisão o número de anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda do ungido de Jesus. E se cumpriu com exatidão os 483 anos até a morte de Jesus. Quem pode anunciar com 500 anos antes a vinda do Messias? Só um. E ainda o mês, o dia e a hora que o ungido foi morto estava nas mãos daquele que tem todo o poder. Jesus foi morto pelos romanos no dia da Páscoa, o Cordeiro Pascal, no 14º dia do primeiro mês do ano exato, na hora exata, Jesus foi morto. Aleluia! Irmãos, se as 594 primeiras predições se cumpriram com precisão, o que vai acontecer com as 143 que faltam? Vão se cumprir, irmãos. As outras 143 predições dizem respeito à volta do Senhor e acontecimentos futuros que ainda não aconteceram. Por isso que eu me detive de dar esta volta, porque podemos ter certeza, irmãos, que se cumprirá. O que Jesus disse se cumprirá. E Ele nos quer preparados. Nosso tema hoje é a preparação para esse dia. Então vamos entrar agora em Mateus 24. A primeira parte nós vamos fazer uma revisão da cronologia. O que é cronologia? Na linguagem de hoje é a linha do tempo. Sabe aquela linha do tempo que botam assim? Os acontecimentos, a sequência de eventos que acontecerão. Nesses capítulos de Mateus 24 e 25, Jesus primeiro fala esta cronologia, sequência de eventos. Depois, Jesus fala da preparação do seu povo. A parte maior é a preparação. São mais ou menos 28 versículos, são 96 versículos nesses dois capítulos, são mais ou menos 28 sobre cronologia e o restante todo é sobre a preparação. Por aí a gente vê que o foco de Jesus é que a gente esteja pronto. Que ninguém aqui se perca. Amém? Mas vamos ver primeiro a cronologia. Nós vamos ver de uma forma muito simples. Como eu disse, isto não é ensino para doutores. Isto é ensino para nós. É ensino para crianças, para jovens, para idosos, para que todos nos alegremos, possamos saber, crer e compartilhar uns com os outros, com os de fora. Faz parte do Evangelho falar da volta do Senhor. Amém? Então tem que ser algo simples. Por isso a gente toma primeiro o ensino de Jesus. Vamos abrir Mateus. Nós vamos ir fazendo assim uma leitura pulada. Quando você estiver em casa, você não faz pulada. Eu vou fazer pulada por questão de tempo, tá certo?
Os discípulos perguntam no versículo 3, dize-nos, bom, Jesus, eles tinham acabado de ver a construção do templo. Jesus diz que o templo ia ser derrubado. E quando eles vão para o Monte das Oliveiras, já em particular, é importante, irmãos, foi em particular, estas palavras que nós vamos ler, Jesus falou não para as multidões, Jesus falou para os discípulos. Isso é importante, depois a gente vai ver. Dize-nos, versículo 3, metade do versículo 3, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus começa a responder, versículo 4. E ele lhes respondeu, primeira coisa, vede que ninguém vos engane. Olha como Jesus já começou. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, nós vamos dividir este relato de Jesus em 6 pedaços. Nós vamos dizer assim, são 6 momentos neste relato de Jesus. E para cada momento nós vamos dar um pequeno nome. Vamos usar uma expressão que Jesus tenha usado naquele momento. Então, esse primeiro momento nós vamos chamar de ainda não é o fim. Primeiro momento, ainda não é o fim. E nós vamos buscar analisar algumas sinais e características desse momento. Nesse primeiro momento, Jesus fala, primeiro, traz uma advertência, vede que ninguém vos engane. Por que eu disse assim? Para quem Jesus estava falando? Os 12. Então, há risco de engano até entre os discípulos. Jesus não está falando para as multidões, está falando para nós. Jesus está dizendo, irmãos, cuidado que você não seja enganado. Esse risco existe para todos. Depois diz, virão muitos também, outra característica, falsos cristos. Falso Cristo, irmãos, nós não queremos que seja propriamente alguém querendo dizer eu sou Jesus Cristo. O Cristo é o ungido, o Messias, o Redentor, o Salvador esperado. Então, isto pode ser pessoas que se apresentam como redentores, como salvadores, dos quais se põe a esperança nelas. Cuidado. E outro sinal, guerras e rumores de guerras. Não vou comentar agora isto, porque se repete no segundo momento, tá bem? Aí vamos adiante, vamos para o segundo momento. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós vamos dar para esse segundo momento, nós vamos dar esse nome, princípio das dores. Primeiro momento, ainda não é o fim. Segundo momento, princípio das dores. E nós vamos aqui nos deter um pouco nesse segundo momento. Esse segundo momento, nós cremos que está incluído tudo que vem aí depois, até o versículo 14. O segundo momento iria do 7 ao 14. E nós vamos nos deter um pouco porque
cremos, irmãos, que todos esses sinais nós já os estamos vendo acontecer. Na verdade, nós estamos dividindo aqui, tudo que Jesus falou, nós estamos dividindo em sinais crescentes e presentes. Por quê? Porque eles já estão acontecendo, então os sinais deste primeiro e segundo momento, nós estamos chamando eles de sinais crescentes, presentes e crescentes. E os sinais que virão depois, a partir do versículo 15, nós estamos chamando de sinais marcantes, porque depois virão acontecimentos muito notáveis que não são assim crescentes e que já estão acontecendo, vão ser pontuais. Então, vamos ver ali um pouco sobre esses sinais crescentes. O primeiro, novamente Jesus diz, nação contra nação, reino contra reino. Esse sinal, irmãos, ele já existe desde muito tempo, desde o princípio. Na verdade, isto é fruto da ganância do homem, do desejo de poder. Todos os impérios quiseram ser dominadores, poderosos, os maiores da terra. E hoje não é diferente, irmãos. Na verdade, já vivemos isto. O que estamos vendo acontecer entre Rússia e Ucrânia, na verdade, Rússia e Europa, é uma disputa por poder. A Rússia quer ser a maior. E os americanos querem ser os maiores, os mais poderosos da terra. E os chineses querem ser os maiores e mais poderosos da terra. E os islâmicos querem ter muita força e poder também. Essas disputas, irmãos, já está anunciado. Elas existem e vão se intensificando. Cremos que isto vai caminhar para tensões maiores. Não se assustem. Ninguém ache que a terra vai ficar em paz e vai ser algum dia, só quando Jesus vier mesmo, vai estabelecer a paz. Então não se assustem de ouvirem que guerras se acentuam, ameaça de guerra mundial. Isto faz parte. Segundo sinal, Jesus fala de terremotos em vários lugares. E também em Lucas se anunciam, na verdade é um ambiente de desequilíbrio da natureza, desequilíbrio planetário. E isto, irmãos, é crescente. Se vocês pesquisarem, vocês sabiam, hoje se medem os terremotos pela Terra toda, existem cerca de 500 mil por ano. E cada ano tem acontecido mais. Muitos são pequenos, não se percebe. Existem os 18 terremotos que têm acontecido maiores por ano. E cada ano essa estatística tem crescido e será assim. Os homens estão preocupados com o desequilíbrio climático e outros. Irmãos, quero dizer que esta terra vai se desequilibrar mesmo. A tendência, esta terra está separada para a destruição. Está entesourada, sendo reservada para a destruição. Os planos do Senhor, me desculpem, mas não são de preservação do meio ambiente. São de preservação da raça humana por meio do novo nascimento. Esta antiga criação está reservada para destruição. E é normal, está profetizado cataclismos e desequilíbrios na natureza por permissão do Senhor.
E já vemos acontecendo e se intensificando. Não se assustem. Epidemias, irmãos, não se assustem. Em Lucas, Jesus fala sobre epidemias. Haverá epidemias outras. E da forma que hoje, o que acontece? Antigamente, uma doença local não se espalhava na terra toda, não se tornava uma epidemia. Mas hoje, com os meios de transporte e a interligação, logo uma doença local se transforma em epidemia. E não vos assusteis. Nosso Senhor está reinando, faz parte dos sinais. Amém? Ninguém seja pego de surpresa. Fomes, o mesmo, irmãos. Não que a terra não tivesse condição de alimentar a humanidade, mas por causa também da ganância, da política, os alimentos não alcançam, os alimentos acabam sendo instrumento de controle dos governos sobre as populações. Então, estejamos prontos. Apocalipse também fala de fomes. 2 dos cavalos de Apocalipse mencionam isto: o cavalo preto dos selos, né, o terceiro selo. O cavalo preto vem com uma balança, falando lá de pesando uma medida de trigo por um dia inteiro de trabalho. Escassez de alimento. E o cavalo amarelo seguinte fala que lhe foi dado matar pela mortandade, pelas feras e pela fome também. Nada disso é surpresa. E todos esses sinais já estão presentes. Observemos. Depois segue, versículo 9. Jesus está querendo que a gente não seja pego de surpresa. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto também já está ocorrendo, já ocorre desde o princípio da vida da igreja. Alguns acham que a perseguição foi só lá no começo pelo Império Romano, quando morreram milhares de cristãos. Mas quero dizer para vocês, o século passado, não é tanto tempo, na Revolução Comunista na Rússia e na Revolução Comunista na China, mataram mais de 10 milhões. Alguns creem que chegue a 20 milhões de cristãos tenham sido mortos nas revoluções comunistas. Mais do que na história toda, talvez, da igreja. Mártires por causa do nome do Senhor. E hoje ainda existe uma missão Portas Abertas muito séria que acompanha a perseguição da igreja. Eles dizem que se estima cerca de 7.000 cristãos são mortos por ano no mundo islâmico, no Oriente Médio e Ásia e África. 7.000 morrem, mas a perseguição, irmãos, principal nem é essa de cortar o pescoço. É a proibição, o cerceamento, que já vai chegando aqui ao Ocidente também. Estejamos prontos. Jesus diz, sereis odiados. Assim é, irmãos, este é outro dos sinais. Os cristãos vão sendo vistos cada vez mais como os radicais, os intransigentes, que se acham donos da verdade, acham que Jesus é o único caminho. São contra essa pauta, entre aspas, liberal da moralidade. São contra aborto, são contra homossexualismo, são contra ideologia de gênero, são contra divórcio. E cada vez mais vamos sendo odiados, perseguidos, proibidos. Hoje, em muitos lugares, é proibido anunciar publicamente o Evangelho.
é proibido pregar em hospitais, proibido pregar em escolas. Cada vez mais a igreja vai sendo perseguida e morta também. E o nosso Senhor quer que estejamos preparados. Ninguém aqui vai ser pego de surpresa. Só de falarmos certas coisas aqui neste encontro, já corremos risco de sofrer processos. E vamos perseverar até o fim. Quero dizer, a grande glória àqueles que perderem a vida por amor ao Senhor. Quando João vê aquela grande multidão em Apocalipse, e vem um dos anciãos e pergunta para eles: quem é essa gente? Ele diz assim: eu não sei. João não é bobo, né? Não vai inventar. Aí o ancião diz: esses são os que vieram da grande tribulação. E o Cordeiro os apacentará e os guiará às águas. Jamais terão sede, enxugará deles toda lágrima. Aqueles irmãos de nós que perdermos a vida por amor ao Senhor, receberemos um consolo indizível do próprio Cordeiro nos tomando e cuidando de nós, nos apacentando. Que glória, meus irmãos! Então, perseguições virão. É um dos sinais também. Nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar. Isto se refere à grande apostasia que vai ocorrer. É outro dos sinais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, vou me deter também um pouco nesse ponto. Não se preocupem, que são alguns pontos que a gente está querendo se deter, mas não vamos em tudo ser tão detalhistas assim. Mas nesse ponto, irmãos, da falsa profecia, é um ponto que atinge diretamente a igreja. A falsa profecia opera tanto dentro da igreja como fora no mundo. E dentro da igreja, ela opera de forma sutil, não opera com heresias grosseiras, opera com o que Vanginho falou no último encontro, opera com diluições do Evangelho, afrouxamento no Evangelho. Vou dar alguns exemplos aqui de como a falsa profecia pode nos atingir a cada um de nós, né? Por exemplo, hoje é muito comum, e é um evangelho pregado, de que basta crer em Jesus, você não tem que ser tão comprometido, tão consagrado assim. Basta você não ser um ímpio que anda envolvido com pecados grosseiros, que você já está salvo. Esse evangelho, irmãos, é falsa profecia. A gente costuma chamar ele de evangelho das 3 portas. Quantas portas Jesus disse que havia? 2. A estreita e a larga. Ou você passa na estreita, assim, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam. Ou você está na larga. Ou você é 100% consagrado ao Senhor, 100% comprometido, 100% dedicado, ou você está na larga. Hoje está muito comum isto. Outra falsa profecia no meio da igreja: não preciso congregar,
Basta eu ter minha relação com Deus. Onde encontrou isto na Escritura? A Escritura toda aponta para forte compromisso entre os santos como corpo. E ainda, o escritor aos Hebreus ainda diz, e não, é explícito na ordem, não deixeis de congregar como é costume de alguns. E ainda diz assim, quanto mais vedes que o dia da volta do Senhor se aproxima, mais necessidade ainda de estarmos juntos. Falsa profecia. O diabo quer isolar-nos. Hoje, as redes sociais querem que a igreja deixe de congregar. Que mais? Exemplos de falsa profecia. O que Vanjo trouxe? Uma aproximação com o mundo. Dizer assim, não tem problema, algumas coisas deste mundo, que problema há? Algumas roupas deste mundo, umas blusinhas assim meio indecentes, uns shorts impróprios. Que problema há com ouvir umas músicas dessas da pesada, que aqueles camaradas bem drogados e tem alguns endemoniados cantam e tocam. Que problema há em tatuagens? E aí, ainda faz a pergunta assim, onde está escrito que estas coisas são proibidas? Está escrito no Novo Testamento que essas coisas estão proibidas? Quero dizer, irmãos, essa não é a pergunta. O que Vanjo trouxe para nós na outra vez. Isto é religiosidade, perguntar assim. Me desculpa. Não estou dando indireta a ninguém não, viu? Por favor. Perguntar onde está escrito que é proibido é religiosidade. Vou dar um exemplo para vocês. Os fariseus vieram a Jesus e disseram, pode divorciar? Jesus respondeu assim, disse, não lestes desde o princípio. Deus fez homem e mulher, deixará homem pai e mãe, se unirá sua mulher, serão uma só carne, portanto o que Deus uniu não separe o homem. Como é que Jesus respondeu? Mostrando o que estava no coração do Pai. Mas os fariseus, vamos dizer, os religiosos, que foi que fizeram depois que Jesus respondeu isso? Eles foram para a lei e perguntaram assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Os fariseus não se interessaram no que estava no coração de Deus no princípio. Eles queriam saber o que estava escrito na lei. É proibido ou não é na lei? A lei permitia. Não interessa o que Deus tinha no coração dele. Por isso eu digo que essa pergunta, onde está escrito que é proibido, é uma pergunta religiosa. E a história continuou. Jesus respondeu a eles e disse, olha, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu dar a carta de divórcio, mas não era assim desde o princípio. Não era isso que estava no coração do Pai quando criou o casamento. Um discípulo, irmãos, ele quer saber não o que está escrito na lei, se é proibido, não uma proibição. Ele quer saber o que agrada ao Pai.
A pergunta jamais pode ser: onde está escrito que é proibido? A pergunta que você tem que fazer é: isto agrada ao Pai? A falsa profecia, ela inclui a religiosidade toda. A multiplicação das religiosidades, das religiões hoje em dia, é assim desde o princípio. Sabe como é que Adão e Eva quiseram cobrir o pecado deles? A primeira religião, com folha de figueira. E Jesus e o pai, já naquela época, disse: não, matou. Deus foi o primeiro que matou um bicho para vestir Adão e Eva. Deus já estava dizendo: é com muito mais dor e profundidade que vai ter que ser resolvido o problema do pecado. Lá já surgiu a religião, lá no começo, uma forma superficial, uma forma de tranquilizar a consciência. Que mais? Falsa profecia: não preciso confessar aos homens. Irmãos, não encontra isso na Bíblia. A palavra do Senhor diz que precisamos sim confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos outros para sermos curados. A palavra do Senhor diz sim que se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Não racionalize pecado, Enoque. Confessa. Não deixemos, irmãos, são pequenas coisas assim que são falsa profecia que vai entrando. Bom, são muitas. O que Marcos tem falado, o bilhete de garantia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim, irmãos. Quer dizer, alguém depois vive desordenadamente no pecado e crê que está salvo. Não vai encontrar isso nas Escrituras. Se você tem caído, examine teu coração, ande na luz, seja lavado pelo sangue de Cristo e esteja pronto para aquele dia. Bom, e a falsa profecia no mundo, então, é ainda mais numerosa. Os sofismas que têm destruído a família, os sofismas como o feminismo. Irmão, e alguns desses conceitos acabam entrando na igreja também, mentiras. Claro que o machismo era errado e pecado, os privilégios que os homens se davam e o maltrato das mulheres. Mas a solução não era o feminismo, não era a mulher sair do seu papel. Feminismo, divórcio. Há um ataque à família direto, aborto, homicídio. Tudo isto, meu corpo, minhas regras, sofismas, mentiras, algumas delas com ar de justiça. Isto parece ser algo correto. Conceitos como não existe o certo e o errado. Quem criou esses conceitos foram as religiões. Cada um pode fazer o que quiser, de acordo com sua ideia. Lazeres ininterruptos, prazeres sem fim, entretenimentos que nos tomam e nos encantam. Eu às vezes eu brinco. Antigamente se cantava assim, ó. Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó, famos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Antigamente eram os passarinhos e as flores que encantavam e queriam distrair as pessoas. Hoje é assim. As telinhas, computadores querem me encantar.
Hoje são mil e uma outras coisas que querem roubar nossa atenção para não olharmos para o nosso lar eterno. Então, irmãos, atenção à falsa profecia, ela se manifesta, não temos tempo aqui, eu tenho anotado aqui umas 20, mas não dá tempo da gente discorrer sobre isso. Mas, cuidado, acautelai-vos. Isto te desprepara para o encontro com o Senhor. Há risco. Lembre, Jesus está falando com os discípulos. Hein? Vamos adiante. Que outros sinais aqui? Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos queridos, não precisamos falar sobre a multiplicação da iniquidade. O avanço da imoralidade é notório, assustador hoje. Não vou me deter nesse ponto. O amor se esfriará de quase todos. São sinais. Multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. O esfriamento do amor, irmãos, atenção, pode nos atingir. Pode nos atingir. Paulo diz que nos últimos tempos os homens serão egoístas, insensíveis. Olha sempre para dentro do teu coração, como está teu amor? Cada vez mais as pessoas só pensam em si mesmas. Você quando entra aqui, você está atento? Se tem um irmão meio tristonho, chega perto dele, abraçar, consolar. Como é na tua casa, você com teus pais, os solteiros, com os filhos, os casados? Hoje estamos vivendo o tempo do egoísmo. As pessoas hoje, tudo é voltado para si mesmo, para se mimar. Vou me mimar. Isto não é linguajar de Cristo, se mimar a si mesmo. Mime os outros, tá? Desculpa aí, viu? Quer dizer, não vou pedir desculpa pelo que não cabe. Muito melhor você dar um presentinho para o outro do que para si mesmo. Jesus disse, mas tem a vitória é dado que receber. Então, esse é um linguajar centrado, tudo centrado em si mesmo. Cuidado. Olha para o amor, como está teu coração. Depois diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a perseverança até o fim é necessária, viu? Desistir no meio do caminho não está salvo. Se o que desistisse no meio do caminho fosse salvo, Jesus não colocaria esse será salvo. Se ele botou esse será salvo, quem é esse? É o que persevera até o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia! No meio desse caos todo, o evangelho avançará. Serão salvos todos aqueles que o Senhor tem preparado para serem salvos. Amém? Bem, irmãos, estes são os dois primeiros momentos. Ainda não é o fim e princípio das dores. Todos estes sinais vocês percebem que já estão presentes? Todos eles. E são crescentes, vão se intensificando até que venha o fim. Há mais 3 coisas que a gente não estão aqui mencionadas por Jesus, mas por outros contextos a gente costuma falar que são sinais crescentes relacionados, sinais deste tempo.
é a preparação de um governo global e um controle econômico mundial. Isto também é um sinal que vemos, não dá tempo da gente explicar aqui para vocês. A preparação de uma religião universal. O falso profeta também vai estar no comando disto também. E a religião universal é necessária. Já o Papa passado já ficava defendendo isso, que muçulmanos, hindus, cristãos, judeus, e todo mundo estivesse junto e todos vão ser salvos. Mentira. Mas a preparação dessa religião universal. E um terceiro detalhe também que é importante, vocês vão ver por quê, a construção de um novo templo em Jerusalém para os judeus. Não dá tempo de explicar aqui por quê, mas vocês logo vão entender um pouquinho aqui, tá bom? Tudo isto sinais que nós temos que estar de olho. Já estamos vivendo esses tempos, irmãos. Aí vem agora os 4 últimos momentos, que agora eu vou passar voando por eles. Versículo 15 começa o terceiro momento, que a gente vai chamar de grande tribulação. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e Jesus sai falando o que vai acontecer. Não vou ler porque não dá tempo, vocês já conhecem. Jesus fala aqui de um evento que ele chama o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Em Lucas fala de Jerusalém sitiada. O que é este evento que inaugura este terceiro momento? Bom, esse terceiro momento nós vamos chamar de grande tribulação, que é a palavra que Jesus usou no versículo 21. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Grande tribulação. Ela começa com este evento, o abominável da desolação. Este evento não dá para a gente explicar, mas se você vai lá para o livro de Daniel, é um momento que o anticristo sitia cerca Jerusalém e toma o templo e faz parar, cessar o sacrifício do templo. Por isso que a gente diz que é necessário o templo ser construído, porque esse templo dos judeus hoje não existe. Vai ter que ser construído, eles vão começar a sacrificar de novo. Eles já têm tudo pronto, já tem o material, já tem os sacerdotes separados, já tem até a criação de animais para o sacrifício já está. Os utensílios do templo, eles já têm tudo pronto e vão começar em algum momento. E este momento, a grande tribulação, o anticristo vai invadir Jerusalém, vai se sentar no templo como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Tessalonicenses 2. E é este evento. Não vamos ter tempo para explicar mais. São dias que os judeus vão ser mortos, vão ser levados cativos, dias de vingança e castigo para Israel. Mas esta perseguição vai alcançar a igreja também em toda parte. Quando João em Apocalipse vê os que vieram, os que foram mortos na grande tribulação, o texto lá diz que não são só judeus, são homens de toda a tribo, língua e nação. Então, na verdade, todo mundo vai estar sujeito a ser morto também. Primeiro momento, vamos falar juntos, ainda não é o fim. Segundo momento, princípio das dores. Terceiro momento, grande tribulação. Bem,
esse terceiro momento vai até o versículo 28. Não vamos ter tempo de ler. E agora os quarto, quinto e o sexto momento são o versículo 28, 29, 30 e 31. O quarto momento, é o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, então, logo depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, logo depois do finzinho da grande tribulação, vai haver cataclismas muito grandes. Sol escurecendo, lua escurecendo, estrelas caindo, poderes dos céus abalados. Então, irmãos, esqueci de dizer. O início da grande tribulação, com a invasão de Jerusalém, já é um sinal marcante, porque é um evento que todos vamos ter notícia. E este também é um sinal marcante. O sol escurecendo, ninguém vai deixar de ver. Quando isso acontecer, você vai saber que está acontecendo, né? Então, esses são eventos marcantes. Este momento, quarto, nós estamos chamando de o sol escurece e os poderes do céu são abalados. Uma coisa assim, resumida para usar as palavras de Jesus. O sol escurece e os poderes do céu abalados. Quarto momento. O quinto momento, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Esse é o dia que a gente espera, irmãos. Oh, que bênção! Imagine, irmãos, aquele ambiente terrível da grande tribulação, o sol tudo escurecendo, cataclismas terríveis acontecendo, aquele cenário apocalíptico, e de repente, sinal do Filho do Homem, se aproximando da terra. Não sei como vai ser, mas vai ser algo que todo olho verá, como o relâmpago que nasce no Oriente, se põe no Ocidente, assim vai ser esse sinal do Filho do Homem. E o versículo 30, então, o quinto momento nós estamos chamando de o sinal do Filho do Homem. Vamos recapitular? O primeiro ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, o sol escurece e poderes do céu abalados, e sinal do Filho do Homem. Viu que é simples? Jesus não falou difícil. E o sexto momento, irmãos, é aquele dia, irmãos, o dia do nosso encontro lá, do grande encontrão. Esse vai ser um encontrão. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! A trombeta vai soar, a ordem do Pai vai sair lá do céu e vai dizer: filho, chegou a hora, vai buscar, sem demora, aqueles que são meus. E todos nós, irmãos, alguém aqui vai ficar calado esse dia? Quando você estiver subindo, todos juntos subindo, o que nós vamos fazer? Aleluia! Vai ser, um irmão que diz que vai ser o dia mais barulhento da história. Todos os santos, como cantamos, os que em todas as gerações crerem e foram lamados pelo sangue de Jesus, juntamente com os que ainda vão crer, juntamente com os que estiverem vivos, todos juntos nos encontrando para o Senhor, estando com Ele para sempre.
Aleluia! Esse sexto momento nós estamos chamando a reunião dos escolhidos. Amém?